Graça e paz, boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Que Deus possa nos abençoar. Eu consagro essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja presente do começo até o final conosco, aleluia, em nome de Jesus nessa live. Que nós possamos nesse culto, né, porque já virou um culto, né, que esse culto de segunda-feira seja extremamente abençoado, que nós possamos, aleluia, alcançar vidas, que vidas sejam restauradas, que vidas sejam restabelecidas, que famílias inteiras sejam alcançadas em nome de Jesus, que a paz possa adentrar a tua casa, a tua família, e que você creia na providência do Senhor Jesus sobre a tua história. Não vai ficar desse jeito não, Deus vai entrar, algo diferente, aleluia, vai acontecer em nome de Jesus. Levanta, aleluia, em nome de Jesus. Acalma teu coração, vai dar tudo certo, né? Toma cuidado para não perder o foco, porque às vezes a gente está tão preocupado, né? E o inimigo é sujo, às vezes ele quer desviar a gente, nós, do foco que é aquilo que é Jesus Cristo, amém? Pai do Senhor, para minha amiga Fernanda, um beijão no teu coração, Deus abençoe você, obrigado por tudo, amém? Quero também mandar o meu muito obrigado para Níria. Níria, um beijo no teu coração. Muito obrigado por Rogério, que está fazendo umas coisas gostosas lá para mim, né? A gente fica muito feliz com o carinho das pessoas, né? A gente passa por cada luta, por cada situação, mas o carinho, o apoio é muito bom, e esse ministério tem sido abençoado por Deus, tem alcançado pessoas, as pessoas têm mudado de vida, as pessoas têm entendido o que é o Evangelho. E o Evangelho não tem nada a ver com uma coisa muito fácil, com alguma coisa assim muito... Ai, agora eu sou crente, as coisas vão ficar assim, de uma maneira... Não, ele tem a ver com construção, com processo, com etapas, né? É por etapas que Deus vai nos abençoando, amém? Pai do Senhor, Elias, Deus abençoe você, a Dulce, em nome de Jesus, amém? Que tudo que Deus, vocês puderem fazer assim por mim, que Deus possa fazer milhões de vezes mais na vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Que bom nós estarmos aqui nessa segunda-feira. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá agora, digite Esperança de Crescer, se inscreve no nosso canal e nos ajude a gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Que Deus possa abençoar você. Você que está ao vivo, você que está entrando aí agora, você que vai assistir posteriormente, dá um like aí no nosso culto, na nossa live, isso ajuda nós. Você que está ao vivo, se você conseguir apertar o coraçãozinho aí, enquanto você estiver assistindo, o Facebook, né, entende que as pessoas estão gostando e acaba convidando mais pessoas para assistir, amém? Um beijo, Dulce, no teu coração, Deus abençoe você, continua orando pela sua família, em nome de Jesus. Eu creio que no momento certo, Deus vai mudar toda a história dessa família, em nome de Jesus, amém? E nesse mês de agosto, que foi um mês extremamente abençoado, porque a misericórdia do Senhor, ela foi sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias, dando pra gente ali saúde, tolerância, paciência, que é pra gente poder sobreviver cada etapa, né, dos nossos problemas e das nossas situações, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa, em nome de Jesus, abençoar nós nessa noite. E quando eu estava ali perguntando para Deus, né, ele disse, né, Jesus está no barco, ele está no barco que você está construindo, ele está no barco que você, aleluia, ele não construiu ainda, que você ainda está tentando construir. Então nós vamos entender através da palavra de Deus, que Deus ele é tão maravilhoso, que ele nos ajuda a percorrer cada etapa, aleluia, da nossa circunstância. E o quanto nós precisamos ser madura para entender
que essa etapa que nós estamos agora, por mais difícil que seja, por mais dificuldade que nós estamos passando, às vezes o nosso coração dói, a tristeza bate, às vezes nós não sabemos, aleluia, com quem falar, o que fazer, Deus ainda está lá. E você precisa aprender a construir o teu barco, né? A entender que Jesus está nele, principalmente, né? Quando as coisas não vão bem, quando de repente tem um furo nesse barco, quando de repente você é atacado por algum tipo de barata, de praga, algum tipo de coisas que está incomodando você. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós vamos entender na palavra de Deus que Jesus ele está no nosso barco, e ainda que tenha um furo, ainda que tenha 2 furos, ainda que nós olhamos e falamos, meu Deus, mas essa pessoa não tem necessidade disso, por que faz isso? Essa pessoa poderia estar muito melhor, poderia estar na casa de Deus, poderia, mas não consegue. Tudo é uma briga interna, principalmente para quem não sabe, para quem não conhece Jesus, para quem ainda está distante. Conhecer Jesus não é eu estar no culto como um religioso, como uma religiosa, não é eu ir à igreja para cumprir, como se fosse uma carteirinha, né? E ali eu vou cumprir aquele papel. Não, a gente precisa de uma grande entrega, em nome de Jesus. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero pedir para você, se entrega essa noite, aleluia. Começa a dizer para Deus, Senhor, eu preciso me entregar mais, Senhor, eu preciso entender todas as coisas, Senhor, eu preciso entender sobre a construção, aleluia, do nosso barco, aleluia, a construção dessa situação, aleluia, em nome de Jesus que eu estou passando. E tudo aquilo que o inimigo tem se levantado, tudo aquilo que tem se levantado contra a minha vida, contra a sua vida, será repreendido em nome de Jesus, porque a oração ela tem poder. Então, em nome de Jesus, que nesse momento, você aí na tua casa, você no teu trabalho, onde você estiver, agora nessa simples oração, se entrega para Deus agora, coloca na mão dele tudo aquilo que você precisa, né? Às vezes tem problemas que parece que demora mais para poder a gente conseguir resolver, mas em nome de Jesus, que nós nessa noite possamos ter resposta do Senhor e entender, aleluia, por que tá tudo ao contrário, mas Jesus está nesse barco? Por que nós estamos falando que Jesus vai fazer, mas Jesus parece estar em silêncio? Em nome de Jesus, nessa noite, Labra Suia, Nabra Ras, nós vamos receber, aleluia, do Senhor, um maná, a qual vai acalmar o nosso coração, a qual vai dar direção para nós, e nós vamos começar a nossa semana, não como uma fórmula mágica, como algo que, ai meu Deus, uma heresia, não, como algo concreto, né? Como algo que a gente entendeu que Deus está dizendo para nós na palavra, e nós vamos usar essa palavra ao nosso favor. E muitas das vezes o que nós precisamos, aleluia, é usar a palavra ao nosso favor. Às vezes nós queremos conversar com o vizinho, com a vizinha, com alguém, ainda que isso ainda é necessário, né? Nós precisamos bater um papo com alguém maduro, espiritual, com alguém que possa dar um conselho para nós, mas nós precisamos nos entregar mais para Jesus. Nós precisamos, aleluia, nabra suia, nabra ras, nós precisamos, aleluia, entender sobre a palavra, sobre aquilo que ele tem para nós, amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento tão especial desse culto, que é o momento que nós vamos orar para colocar nossa família nas mãos de Deus, para colocar a nossa semana na mão de Deus, para colocar todas as nossas necessidades na mão de Deus. Eu ainda creio que Deus faz milagre, né? Eu creio que Deus ele vai fazer além daquilo que nós estamos pedindo e pensando, que Deus ele vai modificar toda a circunstância que nós estamos pensando. E agora, o que é legal a gente entender? Legal a gente entender que durante esse período que Deus ainda está construindo, né, a nossa arca, o nosso barco, nós devemos orar mais, nós devemos buscar mais, nós devemos fazer uma escolha
escolha maior, e essa escolha maior é de estar na casa do Pai, é estar adorando ao Senhor, é estar pedindo para Ele: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, Senhor, me ensina a ser melhor diante da circunstância. Senhor, me ensina a compreender melhor aquele que está do meu lado, né? Aquele que eu convivo, a minha família, meus amigos, meus colegas. Eu acho que chega um ponto da nossa vida cristã que a gente tem que começar a pedir para Deus uma maturidade espiritual. Às vezes a gente fica tão religioso, tão chato, né? Chata, achando que é tudo que a gente fala que vai dar um... Não, é a nossa entrega que vai resolver, amém? Em nome de Jesus. Então prepara aí teu coração agora, se entrega agora para Jesus nesse momento, amém? E vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja repreendido, Pai, todo mal, Senhor, que toda seta, que todo laço de Satanás, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida desse teu povo, seja quebrada agora, em nome de Jesus, Pai, que toda perseguição, seja ela espiritual, física, Pai, seja quebrada agora, em nome de Jesus, Paizinho, nós te pedimos, aleluia, labra cona suia, nabrahas nessa noite, que tudo seja desfeito, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que foi mandado, tudo aquilo que vem de magia negra, de feitiçaria, seja quebrado agora em nome de Jesus. Espírito Santo, vem conosco, fala conosco nessa live do começo até o final. Durante essa palavra, Senhor, muda, faz milagre. Senhor, muda cada etapa da nossa vida. Senhor, faz que nós entramos, Senhor, na terra prometida de uma maneira extraordinária. Senhor, venha nos honrar a nossa fé, a nossa busca, Senhor, ainda que nós não merecemos, Senhor, mas sabemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite para adorar e para louvar o teu nome, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa, aleluia, te abençoar, que Deus possa, aleluia, em nome de Jesus, modificar a sua vida e a tua história, aleluia, em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante para nós nessa noite, estarmos aqui, aleluia, nessa noite, para entender o propósito de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. E a palavra que Deus colocou, aleluia, sobre o meu coração está no livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6. Você que tem aí a sua Bíblia na sua casa, que você possa, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, procurar aí, né, essa palavra, amém? Gênesis, capítulo 6, amém? Aí na sua casa. E eu vou ler algumas coisas, porque essa palavra ela é um pouco extensa, mas eu quero que você entenda o que é que estava acontecendo ali no livro de Gênesis, capítulo 6. A gente vai falar sobre o anúncio do dilúvio. Deus, ele anuncia um dilúvio, né, a Noé, né? Eu vou ler aqui um pedacinho que está escrito assim: a terra estava corrompida, à vista que Deus estava cheio da violência. Viu Deus a terra que estava corrompida, pois todo ser vivente havia corrompido no seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca, uma talpa de cipreste, nela fará compartilhamentos, calafetarás com betume, que era uma cola daquela época, né? Por dentro e por fora. Deste modo fará de 300 côvados, será um comprimento de 50, e a largura, aleluia, e a altura de 30. Fará ao teu redor a abertura de um côvado de altura, a porta da arca, e colocarás lateralmente, fará pavimentos na arca, embaixo, em segundo e um terceiro. É tanto detalhe que Deus traz nessa palavra, né? Pai do Senhor, boa noite para todo mundo que está entrando aí. Fará ao teu redor uma abertura de côvado na altura da porta da arca e colocará lateralmente. Fará pavimentos na arca, isso muito me chama a minha atenção. Embaixo,
um segundo e um terceiro. Aí a gente vai dar um pulinho, onde no 18 está escrito assim: porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, né? E um pouco mais para baixo está escrito, né? Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva-se contigo tudo que se come, ajunta-se contigo, ser-te-á para alimentar em ti e a ti e a eles. Assim fez Noé, consoantemente tudo que lhe ordenava. Gente, é tremendo essa palavra, quando a gente consegue, aleluia, pela misericórdia, entender o que ela traz para nós, tremendamente. Primeiro que a gente tem que entender que Deus estava irado, bravo, a terra estava corrompida, as pessoas não queriam saber de Jesus, as pessoas estavam olhando para outro lado, e Deus falou que mataria todo mundo. Muito engano das pessoas, achar que Deus não mata, achar que Deus não dá cabo, achar que Deus, aleluia, não faz justiça. A Bíblia diz que ai daquele que mexe com o ungido do Senhor. Então quando você mexe, aleluia, com o ungido do Senhor Jesus, tenha certeza, isso é um perigo para você. E nesse tempo, esse povo, eles estavam desligados das coisas do Senhor. Deus falou: eu vou matar todo mundo, eu vou acabar, a terra está corrompida, né? Não tem nada que eu possa aproveitar. Então disse para Noé, né? Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eu farei perecer juntamente a terra. E às vezes nós olhamos o tempo de hoje, sobre morte, sobre feminicídio, estupro, né? Sobre pedofilia, homossexualismo, sobre tantas coisas, e a gente acha que é só no tempo de hoje, mas não é. Isso é bíblico, isso tá na Bíblia há 2000 anos atrás. Então o que Deus disse, que aquela terra estava corrompida. Mas algo me chama a atenção aqui nessa palavra, que Deus diz para Noé, que a palavra diz que Deus tinha uma aliança, né? Tinha uma aliança com Noé. Então ele começa a falar com Noé tudo aquilo que ele queria fazer. Tudo aquilo que ele queria fazer para salvar Noé e a família dele. Então, durante as guerras, a gente tem que prestar atenção qual é o tamanho da nossa aliança. E qual é a primeira chave? Pega aí, a primeira chave dessa noite. Deus, ele tá pedindo o improvável para você, como ele pediu o improvável para Noé. Né? No versículo 17, Deus avisa sobre as tempestades da vida. Deus estava irado no tempo com aquele povo corrompido, um povo que não queria saber de fazer as coisas certas para Deus. Então Deus estava ali irado. Então Deus, ele avisou a Noé. Por quê? Porque Noé tinha uma aliança com ele. Então eu quero dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus. Durante as tempestades da vida, a circunstância, né, que Deus traz para mim, para você durante o percurso da vida, se você tiver uma aliança com Deus, não tem mal que vai chegar na tua casa, não tem situação difícil que você vai vencer. Às vezes o inimigo, ele vai pelejar e ele não vai conseguir, porque maior é o poder de Deus, melhor é toda a circunstância, aleluia, que Deus tem para a sua vida e para a tua história. Mas em nome de Jesus, você precisa entender que Deus salva a todos aqueles que têm aliança com ele. Durante todo esse mês de agosto, eu ministrei sobre a oração, que é sobre aquilo que Deus colocou. Então todas as palavras, se você entrar no meu canal e você pegar todas as palavras do mês de agosto, tá falando sobre a oração, o orar, o buscar, o quanto nós precisamos orar, porque assim, às vezes a pessoa tá lá do outro lado lutando contra a sua vida, tá lá do outro lado lutando contra a sua história, e você precisa orar, você precisa buscar, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E quando a tempestade vir para sua vida, se você for, aleluia, como Noé, se você tiver, aleluia, uma aliança com Deus, aleluia, Deus salva você, aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode dizer para Deus assim: Senhor, eu estou entendendo toda essa situação, aleluia, em nome de Jesus,
né? Eu tô entendendo toda essa situação, eu tô entendendo que durante o percurso, essa tempestade, sobre as coisas ruins, às vezes tem pessoas, né, que fica preocupado com o governo. Lógico que o governo atual, nós devemos nos preocupar, né? Mas se você tem uma aliança com Deus, se você está entendendo aquilo que Deus está falando com você, você deve se apegar mais a Deus, você deve orar mais ao Senhor, você deve entender que para Deus não há nada impossível. O mundo pode, aleluia, não te dar nada, as pessoas podem te julgar, as pessoas podem falar para você, olha, você é pobre, você é feio, você não merece isso, você não merece aquilo. Se você tiver, aleluia, uma aliança com Deus, Deus fala com você nessa noite, constrói. Deus pediu para Noé aquilo que era improvável. E qual é a primeira questão improvável que Deus, aleluia, pediu para Noé? Dá um glória a Deus. A primeira coisa Deus manda ele fazer uma arca e ele começa a dar todos os tamanhos, o que ele tinha que fazer com a arca, né? Então ele fala, uma arca de tauba, de cipreste, fará compartilhamento, cafeletarás com betume por dentro e por fora. Betume era uma cola da época, né? Então Noé, ele precisou entender que tudo aquilo que o Senhor estava pedindo para ele era muito improvável. Porque naquele tempo, como é que ele ia construir, como é que ele ia fazer, né? Agora, o mais importante é você manter sua aliança com Deus, porque durante o percurso, a tempestade, as histórias ruins que nós temos que passar na vida, que é natural, Deus, ele vai salvar você, ele vai tirar você. Agora, pega mais essa chave nessa noite, em nome de Jesus. Muitas das vezes nós perdemos a bênção do Senhor porque nós não entendemos, nós não obedecemos ao Senhor. E aí Deus, ele está falando com nós. Noé, no versículo 20, Deus fala com ele, e o que acontece? Noé, ele obedece sem questionar. Noé poderia ter falado assim, em nome de Jesus. Noé poderia ter falado, não, Deus, eu não vou pegar tábua de cipreste, betume, eu não vou contar, eu não vou fazer. Porque isso daí é muito improvável, as pessoas vão rir da minha cara, as pessoas vão dizer para mim que eu não tenho condições de construir, que eu não tenho condições, aleluia, em nome de Jesus, de fazer. Mas em nome de Jesus, Deus está mandando dizer para você, você tem condições de construir. Então Noé, ele começa a fazer as coisas que Deus estava ordenando de uma forma improvável, de uma forma sem saber qual era o resultado final. E às vezes você só quer tomar decisão quando você tem certeza do resultado final. Quando você quer fazer aquilo que é o resultado, você sabe na matemática que 2 mais 2 é 4, mas as coisas com Deus não funcionam assim. As coisas com Deus funcionam de uma matemática que é totalmente espiritual. Então Noé, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha ali um suporte com Deus para entender que ele deveria obedecer à voz do Senhor. Eu já contei várias vezes o testemunho da minha casa, como é que foi, para a gente poder conseguir obedecer. Então, nessa noite, entenda uma coisa, no versículo 21, eu fiz uma anotação em cima dele, como Deus é perfeito e organizado naquilo que ele ordena nós fazermos. Presta atenção. Ele diz assim, o Senhor uma aqui, uma antes, peraí. Aqui, vamos lá, olha só, leva contigo tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimentar-se a ti e a eles. Quando Deus começa a dar direção a Noé, presta atenção que nesse problema que você está passando, nesse percurso que você está passando, Deus, ele vai começar a dar uma direção. Quando Deus começa, aleluia, em nome de Jesus, dar uma direção a Noé, primeiro ele fala da talma, do betume, do calefetarás, como que ele vai fazer, né, a largura, o comprimento, e às vezes Deus está te dando uma direção e você está questionando, não pode, você precisa fazer como Noé, obedecer. E eu fico imaginando que durante as tempestades,
tempestade da nossa vida, durante o percurso ruim do nosso processo da nossa vida, Deus ele cuida de cada detalhe. E uma das coisas que mais me chama a atenção é lógico sobre a aliança que Deus tinha com Noé. Noé tinha uma aliança com Deus e por isso Deus salva ele e a família dele. Mas o mais interessante é que Deus ele começa a decorrer para Noé cada etapa para ele sair da tempestade, para a tempestade não pegar ele, não destruir a família dele. Respira nessa noite em nome de Jesus. Entenda o que você tem que fazer dentro dessa tempestade. Ore o suficiente para que você possa ouvir a voz do Senhor. Jesus, ele está nesse barco que você está construindo. Ele está nesse barco que você não construiu ainda e que você precisa construir. E Noé, a Bíblia diz para nós que Noé, ele olha todos os detalhes e obedece a Deus. Quando a gente olha o filme de Noé, eu já assisti algumas dezenas de vezes. Algumas coisas ali não está com a Bíblia, mas assim, conectado diretamente com a Bíblia, mas o contexto ele é bíblico do filme de Noé. E tem uma parte que Noé começa a ser perseguido no filme, a mulher de Noé desacredita dele. Olha só o que Deus está falando para nós nessa noite. A mulher de Noé desacredita dele, os filhos começam a questionar, um dos filhos quer ir para longe, as pessoas da cidade chamam ele de louco, que vão lá anos e anos e querem, questionar sobre a arca. Você precisa conhecer Jesus, você precisa, aleluia, adorar Jesus, ao ponto, que as pessoas elas vão questionar sobre a direção que Deus está te dando e você vai precisar ficar firme, você vai precisar ficar ali fincado naquilo que o Senhor deu para você, porque aquilo que o Senhor deu para você é para você, aquilo que o Senhor deu para tua história é para tua história. Noé, eu creio que Noé ficou imaginando como que ele ia resolver essa situação, mas ele verdadeiramente resolveu obedecer a Deus. E um detalhe que Deus ele manda ele colocar alimentos na arca, né? Ele manda ele colocar alimentos na arca, repartir para ele e para os animais. Ele diz para Noé que um animal de cada espécie chegariam chegariam até a arca, aleluia. E o que eu entendo, aleluia, nessa noite? Eu entendo que a minha parte eu tenho que fazer, porque aquela que for do Senhor, aleluia, aquela que o Senhor tiver que enviar para mim, para você, vai chegar até nós, chegará até a nossa casa, chegará até a nossa vida. Então você precisa, aleluia, entender sobre a tua aliança, aleluia, com Deus, sobre a trajetória, sobre a obediência dos detalhes. Muitas das vezes o Senhor, aleluia, está pedindo para você levar um bolo para a vizinha, tá pedindo só para você dar um abraço em alguém, e você acha que isso não tem, aleluia, tanto valor, você acha que isso daí não tem assim tanto valor, e aí você não faz, mas isso pode ser uma direção de Deus da construção da tua arca, da construção do teu barco, Então aprenda hoje com o Espírito Santo que Deus ele estabelece durante a tempestade aliança, e ele estabelece ordenança para que ele possa nos livrar e para que a gente saia daí de uma maneira assim maravilhosa e para que a gente possa cantar o hino da vitória. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus ele faz, aleluia, um planejamento, né? Deus ele faz um planejamento sobre a circunstância, seja ela boa ou ruim, da nossa vida e da nossa história. E você às vezes quer chegar em algum lugar, você não planeja, você não conta, você sai daí por aí falando da sua vida para todo mundo, né?
E nós precisamos, aleluia, em nome de Jesus, entender que a nossa vida é nossa, amém? Não é para sair por aí, não é para nem estar andando em banco de igreja a nossa vida, né? A nossa vida realmente tem que ser uma coisa particular. Então, assim, às vezes a gente quer deixar tudo muito na mão de Deus, né? Ai, porque Deus vai fazer, porque Deus... E às vezes nós não estamos orando o suficiente, não estamos jejuando o suficiente, não estamos subindo ao monte o suficiente. Porque eu lembro de 2021, que foi um ano difícil pra caramba pra nós, e 2022, de eu falar que Deus, ele não faz nada sozinho, né? Deus, ele reage à sua oração, ele reage à sua ação. Então faça a sua parte, né? Noé, ele fez a parte dele. Primeiro, ter uma aliança com Deus, depois os detalhes, o comprimento, a altura, o betume, a cola, né? Aquilo que ele tinha que fazer, lutar contra a oposição. Não é fácil chegar lá, porque as pessoas vão dizer para você que você não merece, as pessoas vão dizer para você que isso não é para você. As pessoas são tudo mal resolvidas, então elas não vão. Ah, mas é crente, tá tudo incluído no pacote, porque nós somos humanos. Agora, se nós tivermos a sabedoria de olharmos para a palavra de Deus hoje e dizer, Senhor, eu quero mudar minha vida, dá um glória a Deus. Senhor, eu quero mudar a minha história. Senhor, eu quero fazer diferente. Eu vou ter que entender algumas coisas da palavra de Deus. Eu vou ter que chegar na palavra de Deus e dizer para Deus, Senhor, olha, eu preciso aprender mais de Ti, eu preciso construir algo que seja diferente, né? E uma das coisas que eu olho hoje, né, hoje no finalzinho do dia, eu fui dar uma olhada nessa palavra que eu já tinha conhecimento sobre ela, e me chama muita atenção algumas coisas, e uma das coisas eu gostaria que você gravasse, tá? Em Gênesis 6, versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Significa que Noé, ele fez exatamente como Deus queria. Agora eu pergunto nessa noite, será que nós estamos fazendo exatamente como Deus quer? Será que nós estamos buscando a Deus? Será que nós estamos indo no caminho exato como Deus quer? Ou será que nós estamos desviando? Ainda que nós somos falhos, não estou falando disso. Eu não estou falando de um erro. Tem gente que erra, não quer mais ir para a igreja para ir. Quando você pecar, é lá que você tem que ir, né? O pastor Diego falou muito disso ontem, né? É lá que você tem que ir mesmo, que você tem que abraçar a Deus, você tem que pedir o conserto para o Senhor, amém? Porque você precisa entender que você precisa estar com a sua vida espiritual fortalecida, porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo, ele pode destruir a sua vida, ele pode destruir a tua história. Então você precisa buscar a Deus, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Por que Noé e toda a família dele, aleluia, não foi destruída? Porque Noé, ele tinha uma aliança com Deus. Noé, ele não ficou olhando para a direita e nem para a esquerda para poder dizer assim, olha, eu vou fazer, não vou, ai, fulano tá falando, ai, fulano deixou de falar, não. Noé levantou a cabeça e falou, essa é a direção que Deus tá me dando, essa é a direção que eu vou seguir, ai, glória a Deus, aleluia, anabraçuia, anabrahas, ai, que as muralhas de Jericó caia, que tudo aquilo que seja ruim sobre a tua vida caia, em nome de Jesus, que nem há uma arma forjada contra a tua vida, eu como profeta de Deus, eu quero dizer, seja arrebentado, destruído em nome de Jesus, amém? Então o que a gente tem que obedecer? Obedecer a Deus. Quando Deus me chamou para esse ministério, eu achei que teria tanta gente para fazer comigo, mas Deus, ele deu na minha mão e ele falou, vai. E foram várias circunstâncias e ainda são, mas glória a Deus que hoje é diferente, né? Mas assim, em nome de Jesus, que Deus, ele possa nos ajudar, que Deus, ele possa fazer nós abrir o nosso entendimento. Tem gente que não consegue abrir o entendimento para entender o que Deus está falando. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? E o quanto nós ainda precisamos entender sobre o tempo de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Promessa fora do tempo vira maldição.
aquilo já se torna algo assim, sabe, que não vai ser tão bom. Quando nós somos tão maturos, entendemos que nós vamos apanhar no Evangelho, entendemos que nós vamos passar por percursos difíceis no Evangelho, nós entendemos que no tempo certo Deus ele fará, e ele não falhará, ele trará para nós uma grande resposta para o nosso coração, para a nossa vida e para a nossa história, amém? Então que nessa noite você venha entender, essa história é do início da criação, né, do Antigo Testamento, e depois que Deus cuida de toda a história de Noé, de toda a família, Noé e a família entra na arca, aquela coisa toda, vem o dilúvio, e só a família de Noé, né, e os animais são salvos, o resto é tudo destruído por Deus. E às vezes nós não entendemos, nós precisamos entender. A que lado que você quer ficar? Você quer ficar dentro da arca que Jesus está construindo para a tua vida, mesmo que venha a tempestade, ou você quer ficar fora da arca, vivendo uma vida, deixa ela me levar? Deixa ela fazer do jeito que eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero. Não, em nome de Jesus, que você possa entender. E aí vem outras profundidades que eu não vou entrar, eu só vou dar uma resumida para você entender. No capítulo 8 do livro de Gênesis, né, diminui as águas do dilúvio, né? Eles passam ali por aquele dilúvio e aí diminui a água. Quando é no versículo 6... olha só quanto tempo demorou esse dilúvio, tá? Isso é importante você aprender. A cabo de 40 dias, subiu Noé à janela, fizera a arca e soltou um corvo, a qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam migrado da sua superfície da terra. Gente, eu acho tão interessante isso. Eu acho, gente, imagina soltar uma pomba e falar para ela, não, vai lá e vem me avisar se a terra tá seca, né? Estendeu Noé as águas que tinha minguado sobre a terra, então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba e ela, porém, já não tornou a ele. Noé e sua família saem da arca. Depois de 40 dias, depois de mais 7 dias. O que eu aprendo? Que Deus cuida da gente durante a tempestade, durante o dilúvio, tudo de acordo com o quê? Com a nossa obediência, né? E depois ele cuida durante todo o dilúvio e depois ele, de uma maneira sobrenatural, ele nos avisa que a gente pode sair da arca, que nós estaríamos seguros. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa entender que chegará um tempo que Deus ele vai tirar você, ele vai tirar você dessa luta, dessa prova, desse dilúvio, né, no tempo certo. E aí ali as bênçãos, aleluia, vão começar novamente na sua vida, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a entender, aleluia, em nome de Jesus, sobre todas as coisas. E o que é mais importante a gente entender é que às vezes nós sofremos demais por um familiar, mas às vezes um filho, uma filha, um sobrinho, um neto não nos obedece, não pega nossas orientações e faz aliança errada. E aí tem que pagar essas consequências. Nós temos que desapegar, nós temos que orar ao Senhor e deixar que Deus trabalhe sobre aquela vida e sobre aquela história, em nome de Jesus. Amém? Então que você possa entender cada detalhe que o Senhor está falando conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? E aí no capítulo 9, depois se você quiser dar uma lida na tua casa, a aliança de Deus com Noé, a Bíblia diz que abençoou Deus a Noé, seus filhos, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, né? É onde veio a multiplicação da humanidade. Então, assim, como é importante a gente entender sobre a palavra de Deus de um modo construtivo, de um modo que não é alienação, de um modo que traz para mim, para você, uma construção e uma sabedoria para que nós possamos viver o dia de hoje.
Então, viver o dia de hoje com a palavra de Deus, sem modificar ela, né? Estar ali com ela ali no seu original e saber que nós temos direito de viver uma vida melhor, de construir uma vida melhor e que Deus nos livra da tempestade da vida, do sofrimento, da enfermidade, né, dos levantes contra a nossa vida e contra a nossa história. Então, assim, aprenda hoje com a palavra de Deus e não dá mole, ora, busca, adora, fala com o Senhor para que Ele possa mudar a tua vida e a tua história, amém? Já estamos caminhando para o final, glória a Deus, que o Espírito Santo trouxe para nós, aleluia, nesse culto de hoje, né, uma palavra de tão conteúdo para nos ajudar a nossa semana, uma semana que tem feriado, uma semana mais curta, uma semana que nós temos que pensar sobre as nossas atitudes, o que nós vamos fazer, qual rodas nós vamos sentar, o que nós vamos construir, amém? Em nome de Jesus. Lembrando que quinta-feira agora é feriado, eu não vou fazer a live no meu canal, porque eu vou estar com a minha família, amém? É necessário, né, a gente estar com a família, então eu resolvi, conversei com Deus e falei, Deus, vai ficar mais uma semana sem fazer, e aí na outra semana eu creio que a gente já vai estar com a iluminação também, tudo perfeito, em nome de Jesus. Quero dizer para você que esse mês é o meu aniversário. Logo, logo eu vou soltar aí uma coisa, um pix de aniversário, que eu quero 2 presentes, não são baratos, né? Mas se você sentir vontade de abençoar e falar, eu quero dar, né, para missionar esse presente, eu quero ofertar, que esse mês de setembro você possa ofertar para que eu possa ter esse presente. Não vou falar o que é, mas em breve algumas pessoas saberão, amém? Em nome de Jesus, então, seja generoso no mês de setembro, que é meu aniversário, faça a sua oferta, para que a gente possa também pagar todas as continhas, para que eu possa ter um pouquinho mais de paz nesse mês, e ter só que agradecer o mês de agosto, foi um mês muito abençoado, agradecer vocês que têm me ajudado a comer melhor, a viver melhor, a pregar melhor, né? Dia de muito frio que eu tive que sair, meu Deus, estava muito frio aquele dia, mas Deus ali deu condições de eu estar indo, voltando e foi bênção, amém? Em nome de Jesus. Então, lembrando que live agora só na próxima segunda-feira aqui no Ministério Reunido Só Propósito. Logo, logo essa live vai estar lá no meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá agora, se inscreve lá. Lembrando que você pode fazer seu pedido de oração, porque eu sempre levanto na madrugada para orar. E mesmo que não for na madrugada, eu estou sempre orando. Então faça seu pedido de oração lá no WhatsApp, porque toda madrugada que eu for orar, eu olho lá, que quem fez o pedido. Eu olho lá e eu oro por todo mundo, amém? Em nome de Jesus. E que você ore por mim esse mês, em nome de Jesus, todos os dias, amém? Que bom ter vocês aqui nessa noite, que bom que a gente possa compartilhar de um evangelho tão maravilhoso, de um evangelho tão puro, de um evangelho tão espetacular, a qual Deus dá pra gente poder e autoridade pra gente pisar serpente e escorpiões, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a tua história, e que essa semana seja uma semana extraordinária em nome de Jesus, e que você tenha entendido toda essa palavra, e se você perdeu alguma coisa, reveja essa palavra, deixa Deus continuar falando dentro do teu coração sobre a construção do seu barco, sobre aquilo que você tem que fazer durante toda essa construção em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por uma palavra tão maravilhosa em nome de Jesus, amém? Quero agradecer também o Rogério, que acho que ele entrou depois aí, amanhã a gente vai estar lá para orar pela mãe dele, né, em nome de Jesus, e ele fez uns quibe lá, que eu adoro quibe. Em nome de Jesus, obrigado, amigo. Deus abençoe você, abençoe tua história. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus, amém? A Tilza tá aí hoje, lá de Sorocaba, né, Tilza? Deus abençoe vocês. Tô vendo o Nilson também aí. Tô vendo algumas pessoas novas que entraram e saíram. Que Deus possa abençoar vocês também. A Débora, minha prima, a Fernanda, né? Tem mais algumas pessoas aqui. Que Deus possa abençoar todos vocês, amém? Vamos orar? Vamos orar para dar a bênção apostólica e agradecer a Deus por uma noite tão memorável, tão simples e tão cheia da presença de Deus. Ainda que nós não merecemos, Deus, Ele nos abençoou nessa noite, amém? Em nome de Jesus.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Labracaço e Anabrahas, Senhor, eu quero pedir, Pai, continua nos abençoando nessa noite, Senhor, muda, Senhor, a nossa história, Senhor, em nome de Jesus, Alabacona, Labraçu e Anabrahas, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, nos deu uma semana abençoada, nos deu uma semana, Pai, poderosíssima, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cobre com teu sangue, Senhor, muda toda a nossa história, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Senhor, cada um que está ao vivaço agora, Pai, aqueles que vão assistir posteriormente. Em nome de Jesus, toda a nossa família seja alcançada, Pai. Em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça, que a paz, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui, ó, ao vivaço, para falar do amor de Deus. Eu sou apaixonada por Jesus, gente do céu. Tem hora que até eu sou apaixonada por aquilo que Ele me chamou para fazer, amém? Amanhã eu vou estar o dia fora, então que vocês possam ajudar lá no WhatsApp. A Dulce tem postado muito, Elias, né? Posta mais, ajuda mais as pessoas a se alimentar, às vezes com um versículo, com alguma coisa, né? Porque quando eu tô fora não dá para mim poder ficar o tempo todo lá olhando, tá bom? Ó, beijo no teu coração, uma semana abençoadíssima por Deus, e se você precisar, estou aqui para te servir e para orar por você, amém? Um beijo no teu coração e até a semana que vem.